gente termina a primeira parte do programa, que corresponde a mais ou menos 1/3 do programa, que trata da metodologia científica em geral. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais, eu vou fazer uma espécie de sumário, bem sumarizado do Popper e Kuhn, da parte, e do próprio Lakatos, retomando algumas coisas do seminário que eu achei que não ficaram exatamente redondas. Tá? Antes de entrar nas perguntas dos exercícios, seja o coletivo, seja o individual, vamos tentar fazer situar um pouquinho o contexto em que o Lakatos escreveu esse texto, que, como vocês viram, não é um texto fácil de entender, tem um monte de terminologia nova para vocês, e, na verdade, terminologia que não é nem tão importante assim, porque reflete um pouco os termos usados no debate na época, né, dentro das ciências físicas. E agora os termos mudaram um pouco, então é importante entender o espírito da coisa, é importante entender a ideia mais do que saber repetir todos aqueles termos lá. Estabeleceu-se um debate na época, e ainda hoje esse debate persiste, entre a metodologia proposta por Thomas Kuhn e a metodologia proposta por Popper. Kuhn fazendo uma espécie de oposição, trazendo uma metodologia que era confrontada de Popper e, às vezes, a partir dela se criticava aquilo que o Popper propunha como método. E aí muito se discutiu se eles eram, de fato, totalmente incompatíveis, né? Se eles tinham posições que eram contraditórias, ou se de alguma forma eles podiam ser compatibilizados. E uma posição majoritária, a qual eu apoio, é a ideia de que existe alguma possibilidade de compatibilidade entre os dois, ou seja, dá para usar tanto os ensinamentos de Popper quanto os ensinamentos de Thomas Kuhn. Bom, quais são os pontos de identidade que nos permitem esse emprego simultâneo das duas abordagens? Em primeiro lugar, os dois, Popper e Kuhn, criticam o positivismo, eles se colocam contra o positivismo em geral. Particularmente naquela ideia do positivismo sobre a qual eu falei para vocês algumas aulas atrás, de que é possível uma observação neutra, despida de teoria, que os fatos podem ser observados por si mesmos. Como já se disse, os fatos falam sobre si mesmos, falam por si mesmos. Esse é o tipo de visão que está sendo contestada pelos dois autores dos quais a gente está tratando aqui. Um segundo ponto de identidade é que, à sua moda, tanto Popper quanto Thomas Kuhn mostram que a teoria mais antiga, na hora que essa teoria fracassa por algum motivo, esse fracasso tem um papel muito grande na mudança da ciência, né? Então, como está dito aqui, o papel crucial do fracasso da teoria mais antiga ao enfrentar, seja de um lado, desafios lógicos, por exemplo, ela não tem consistência lógica e, nesse sentido, ela é contestada, seja, e talvez principalmente, desafios decorrentes da experimentação ou da observação. Ou seja, ela foi testada e não deu certo, né? Ela foi refutada de alguma maneira. Ou ela não é nem refutável, né? Ela não é colocada em termos tais que ela possa ser efetivamente testada. Aqui eu distingui experimentação e observação, e essa é uma distinção importante de fazer, né? Uma coisa é a observação empírica, outra coisa é o experimento, né? Mas no texto do Lakatos, por exemplo, essas duas palavras são usadas como sinônimos. Ele fala, por exemplo, em experimentos na astronomia. Ora, a gente sabe que é um pouco difícil, para não dizer impossível, fazer experimentos com as estrelas, com os astros celestes, né? Então, ele está usando o experimento num sentido mais amplo, né? Do jeito que a gente pode fazer um experimento em física, ou em química, ou em biologia e tal, né? Bom, então esse é um segundo ponto que
semelhante nos dois autores. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, ou esclarecer, ou comentar, por favor, façam isso. Vocês já leram os dois, agora a gente está fazendo uma síntese que é necessariamente deficiente, enfim. Tipo, quando você dá o exemplo, por exemplo, do Sócrates, daquilo como sendo Sócrates é mortal, todo homem é mortal. Daí, tipo, para se chegar nessas premissas, foi usado um raciocínio indutivo. Não necessariamente. Tipo, Sócrates é homem. Você precisa testar isso para ver se ele é homem ou não. Todo homem é mortal. Isso pode ser... A verdade é o seguinte, do ponto de vista lógico, não importa de onde veio. Não, sim, mas tipo, no fundo de toda a premissa que é dada Como premissa de um raciocínio? Existe um raciocínio indutivo. Não necessariamente. Quer dizer, vamos dizer o seguinte, é claro que muitas são sugeridas pela indução. Existe uma coisa que eles chamam de abdução. Você verifica que uma coisa se repete várias vezes e, embora você não possa generalizar, você generaliza. Você faz esse salto indutivo, tá? Tudo bem, acontece, porque depois você vai testar, você vai construir uma teoria a partir daquela premissa e testar as implicações dessa teoria. Então, você ainda tem como refutar aquilo. Olha, na origem tem uma premissa absurda que todo homem é mortal. Na verdade, a gente tem um homem lá que está vivendo no Tibete há 150 anos. Quem disse que ele é mortal? Não se sabe se ele é mortal. Então, você pode, na verdade, no decorrer do teste, contestar, inclusive, suas premissas. É claro que o processo indutivo é que nos sugere ideias, frequentemente. Só que uma coisa é assim, você observa sistematicamente. Outra coisa é como no trabalho do cientista, que ele vai testar realmente. Ele vai ter um grupo de controle, ele vai ser rigoroso nas condições iniciais daquele teste. Entende? Então, é claro, o pensamento indutivo ele é criativo, porque ele nos sugere hipóteses que depois a gente pode testar e verificar se são válidas ou não. Porque justamente por causa desses saltos, assim, ele nos sugere hipóteses. Tá? Bom, e um terceiro ponto em comum, mas é bom você trazer essas coisas porque eu acho que é uma dúvida que fica na cabeça da gente, de fato, entende? Bom, quer dizer que eu não faço nada com a indução? A lógica não tem papel para a indução? Se a lógica não tem, vamos dizer, azar da lógica, porque a lógica não é tudo. Tá? Bom, aí um terceiro ponto é que eles rejeitam a tese de que a ciência progride linearmente por acumulação. Então, a tese lá do edifício da ciência, que vai sendo colocado tijolinho por tijolinho, nos dois casos, existe, e a cada um a sua moda, mais uma vez, existe enfim, essa tese é rejeitada, refutada. Bom, diferenças, são muitas, nós sintetizamos aí em poucas. No lado esquerdo temos o Thomas Kuhn, do lado direito temos uma charge do Popper. Então, no caso do Kuhn, é uma metodologia descritiva, né? A ênfase na história da ciência e na prática dos cientistas. Então, no limite, a ciência acaba sendo, para Thomas Kuhn, aquilo que os cientistas fazem. Inclusive os erros que eles cometem, as crenças que depois se revelam infundadas, mas a que eles aderem, etc. Para Popper, não. A metodologia ela deve ser apresentada como um conjunto de regras a serem seguidas. Portanto, o melhor termo não é normativo para dizer isso, mas é prescritivo. O que é uma prescrição? Uma receita. Você vai lá no médico, se consulta, ele manda, no fim, ele te prescreve um tratamento, uma medicação, etc. Isso é uma prescrição. Então, a metodologia do Popper é prescritiva. Faça isso, não faça aquilo e tal. Do Popper, do Karl Popper. Tá? E, portanto, ela é convencionalista. E essa palavra aparece inúmeras vezes. Essa é uma palavra que vocês têm que saber de que se trata. No Lakatos, ela aparece inúmeras vezes no Lakatos. O que é uma convenção? É um acordo. Isso é razoável? Colocar esse tipo de conhecimento no fundo, definir que ele é não problemático, é razoável? É razoável, os cientistas concordam. Portanto, chega-se a um
consenso que define uma regra aceita por convenção. Aquelas decisões metodológicas lá do Lakatos são isso. Então, essa é uma diferença bem grande. Quer dizer, um está descrevendo aquilo que a ciência faz, como os cientistas procedem, né, e está dando, como ele diz, um papel para a história da ciência, o outro está ignorando isso. E está dizendo como os cientistas devem proceder. Bom, uma segunda diferença em relação ao teste empírico falseador, né? Então, no caso do Thomas Kuhn, esse teste só é decisivo nos momentos extraordinários da ciência. Então, a gente pode pensar assim, ciência normal, ciência extraordinária, ciência normal, ciência extraordinária. Esse é o ciclo que a história da ciência percorre. Na ciência extraordinária, quer dizer, quando há crises, quando há revoluções, de fato, esse teste empírico é estratégico. Ele não é a única maneira de destronar um paradigma, mas ele é um componente importante. Então, a questão das anomalias, por exemplo, são importantes nessa fase. Quando as anomalias se acumulam e não conseguem ser solucionadas no escopo do paradigma, esse paradigma está correndo sérios riscos. No caso do Popper, ele é crucial, esse teste empírico é crucial em todo o processo de investigação. O exemplo favorito do Popper é o exemplo das expedições que Einstein organizou, que a equipe lá dele organizou, para observar o eclipse. Uma delas foi aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, se não me engano, né? Então, esse teste empírico foi decisivo, vamos dizer assim, na aceitação, na rejeição da teoria newtoniana e no advento da teoria de Einstein, da teoria da relatividade. Isso foi em 1917, mais ou menos, nesse período. E consta que quando eles acordaram Einstein para dizer que o experimento, enfim, que a observação tinha confirmado, tinha corroborado ou confirmado, que a teoria, as previsões dele tinham se verificado, consta que ele, por causa da diferença de fuso horário, então ele foi acordar no meio da noite, ele falou, bom, por que vocês me acordaram para dizer isso? Eu já sabia. Então tem aquela coisa da física que desenvolve a teoria, meio que independentemente da observação empírica. Como eles têm diferenças, tem outras diferenças, eu estou pegando algumas, mas peguei duas essenciais. Como eles têm diferença, eles se criticam mutuamente. Então, qual a principal crítica que Thomas Kuhn faz a Popper? Onde é que essas críticas aparecem? Nesse próprio livro de que faz parte o ensaio do Lakatos, reúne outros ensaios, então Kuhn foi convidado a participar de um seminário. Lakatos era muito ativo em organizar seminários. Kuhn foi convidado a participar de um seminário em que ele faz esse tipo de crítica a Popper. O fato dele não distinguir ciência normal de ciência extraordinária. Então, na ciência extraordinária, de fato, uma refutação empírica tem um papel importantíssimo. Na ciência normal, não, porque ela é ignorada e o cientista normal procura ajustes ad hoc na sua teoria para resguardá-la, né, em relação à refutação. E Popper vê os dois períodos, os dois momentos, como sendo a mesma coisa e ele não concorda com isso. Com isso, diz Thomas Kuhn, ele está ignorando a atividade cotidiana dos cientistas. Aquela atividade deles de formiguinhas, né? Enfim, a prática diária no laboratório, na academia, onde quer que eles estejam trabalhando. E também ignora a própria história da ciência. Então, isso é uma coisa importante. Popper retrucou dizendo o seguinte, tudo bem, Thomas Kuhn é meu crítico favorito, é meu crítico mais competente, mais abalizado. Mas querem saber o que eu penso do cientista normal? Ele merece pena. É isso, é um cara que a gente tem dó. E também, né, não é sobretudo, mas também
A história é que quando os paradigmas que se sucedem são incomensuráveis, não são comparáveis, depois com o rebate isso, mas enfim, diz Popper isso, não são comparáveis, não tem um denominador comum, leva ao relativismo de tudo vale, né? A ciência é aquilo que os cientistas fazem, todas as besteiras que eles fazem, isso pode ser chamado de ciência. Tá? Então, ambos se defendem dessas críticas, mas eu acho que não é o caso de entrar nas defesas, apenas registrar esse tipo de pontos realmente de discórdia fortes entre eles e tal. E a comunidade científica ganhou com essas discussões, né? Às vezes a gente tem uma tendência, eu sinto um pouco isso no Brasil, de acomodar tudo. Ah, tudo bem, vai. Não mostrar muito, não tornar muito patentes as diferenças. E esses caras não tinham... E, aliás, é um tipo de treinamento que se dá, por exemplo, na Universidade Americana. Não concorda, põe para fora, critica. Como diz um seminário, não sei se era o seminário que o próprio Popper organizava, quando vocês entrarem nessa sala, deixem os seus pés para fora, deixem os seus dedos dos pés, porque vocês vão ser muito pisados. Tá? Então, esse tipo de verbalização das diferenças, e por meio disso, dessa verbalização, uma espécie de estímulo para o indivíduo fortalecer seus argumentos, era bastante comum nessas situações. Nosso Lakatos aí, Lakatos, nascido na Hungria, era judeu, um pouquinho da biografia dele. E aí, ele teve dois problemas com perseguição também. Primeiro, a questão do nazismo, né? A ascensão do nazismo, ele mudou de nome, ele mudou de sobrenome. Ele tinha um sobrenome caracteristicamente judeu e ele mudou para fugir à perseguição. Tornou-se comunista ativo. Eu acho que o que ele escreve, quando vocês leem o que ele escreve, acho um pouco estranho pensar nele como comunista. Não tem cara de texto escrito por comunista, mas ele foi comunista durante parte significativa da sua vida, marxista, etc. E isso ele se tornou durante a Segunda Guerra. Depois, bom, a sua formação é como matemático, físico e filósofo. Ele tinha essa tripla formação, nos termos da época. Mas depois, quando ele chegou a trabalhar junto ao governo húngaro, junto ao Ministério da Educação da Hungria, mas com a invasão, enfim, soviética e tal, ele foi parar numa prisão stalinista. E assim que ele pôde, ele saiu da Hungria e fez esse caminho aí. Primeiro foi para Viena, depois foi para a Inglaterra, na Universidade de Cambridge, e finalmente na London School of Economics, onde ele viveu até o fim da sua vida. Vida que foi curta, ele morreu com 51 anos, provavelmente de um aneurisma cerebral, uma coisa rápida assim. Ele foi aluno de Popper, um dos alunos favoritos do Popper, vamos dizer assim. E ele, portanto, se empenhou. Naquela época era exatamente o momento em que a obra do Kuhn estava sendo lida e estavam se levantando questionamentos em relação à metodologia do Popper, e ele se colocou na defesa do Popper e defendeu essa tese que era possível combinar, as coisas não eram excludentes, mutuamente excludentes, era possível combinar a proposta metodológica do Popper com a de Thomas Kuhn. E foi isso que ele fez, e é isso que ele faz nesse texto. Ele tem um outro livro importante, chama Provas e Refutações, Proofs and Refutations, mas praticamente é só, porque ele morreu, enfim, não teve tempo para escrever grande coisa, para publicar grande coisa. Então, empenha-se no desenvolvimento da metodologia de Popper com o intuito de combiná-la com a de Thomas Kuhn. Ele tem uma dívida intelectual que ele admite abertamente com Popper.
Por quê? No sentido de que, para ele, como para Popper, o progresso científico vem, sobretudo, no aumento no conteúdo empírico das teorias, qualificado de uma determinada maneira, mas maior conteúdo empírico. O que ele desenvolve melhor em relação à metodologia da pesquisa científica de Popper é essa ideia de que a teoria deve ser avaliada junto com as suas hipóteses auxiliares, né? Então, ele dá grande ênfase para essa questão das hipóteses auxiliares. A gente perguntou isso no seminário, vai retomar esse tema hoje. E também, comparativamente, quer dizer, comparar teorias com teorias concorrentes, teorias com teorias que as predecesseram, como é que fala isso em português? Que as, hã? Suas predecessoras, mas o verbo aqui não me fugiu agora. Que as, como é que é? Precederam mais fácil, isso mesmo. Obrigada. Bom, qual é a grande crítica? Eu acho que nesse texto ele é muito mais Popper, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, do que Thomas Kuhn. Ele tem certos elementos em comum com Popper, mas com Thomas Kuhn, mas fundamentalmente sua adesão se dá a Popper. E a grande crítica, eu acho que ele meio que empobrece um pouco a proposta do Thomas Kuhn, na minha opinião. A grande crítica que ele faz a essa proposta é que as revoluções científicas, diz ele, Kuhn desenha as revoluções, retrata as revoluções científicas como se fossem episódios místicos de conversão religiosa. De repente, todos os cientistas caem de joelhos diante do novo paradigma. E ele acha que não tem essa qualidade, não tem essa característica, são processos racionais, são processos paulatinos, não são de repente que todo mundo, a nova luz, né? E é essa a crítica fundamental. Um elemento importante na metodologia dele, de Lakatos, como vocês viram no texto, é um elemento que ele só chega no final. Ele vai mostrando um caminho que ele descarta vários métodos para chegar no método dele propriamente dito. E o método dele está ligado à ideia de que um programa de pesquisa científico tem 3 componentes. Primeiro, o núcleo rígido, né? Aquilo que ele chama, termo em inglês, às vezes é usado, o hardcore de um programa de pesquisa científica, aquilo que está no núcleo, que inclui crenças metafísicas. Por exemplo, na economia, já teve gente que estudou um pouquinho como é que Lakatos poderia ser aplicado ao pensamento econômico. Na economia seria, por exemplo, a crença no indivíduo, no agente racional, né? Ou a crença na concorrência perfeita, num sistema de mercado funcionando em concorrência perfeita. Tá? Então, isso faria, cada programa de pesquisa teria o seu hardcore aí. Mas também tem, né, seu cinturão protetor de hipóteses auxiliares. E é nesse terreno, nesse campo, a gente depois vai ver um pouco um diagrama sobre isso, é que o cientista trabalha. Trabalha com essa tal de heurística, né, procurando solucionar os problemas que se colocam. Heurística negativa, no sentido de proteger o hardcore. Não, essas coisas nós não vamos pesquisar porque estão em contradição, afrontam o hardcore, nós não vamos pesquisar isso. E heurística positiva no sentido do trabalho efetivamente feito. Tá? Então, isso eu acho que é um ponto essencial da metodologia proposta pelo Lakatos. E por que, por exemplo, se a gente pensar no núcleo rígido, está muito parecido com a ideia de paradigma em Kuhn. Aqueles componentes dos paradigmas dos quais Thomas Kuhn trata no pós-fácil do seu livro, ou mesmo durante o livro todo. Então, tem muito essa ideia de hardcore, de um núcleo rígido, né? Como é que se compõe o universo? O universo é composto de partículas, ou
as substâncias são compostas de quantidade maior ou menor de flogisto, essas ideias estão no núcleo rígido de um programa de pesquisa.